Olá, minha professora, orientadora, Andréia Assunção Soares. Eu me chamo Vanessa, sou acadêmica do curso de nutrição da Unipar e vim apresentar o meu TCC, o meu resumo expandido, com o tema Autoimagem Corporal e o Comportamento Alimentar em Mulheres. Uma revisão aí, então, de literatura. A motivação para esse estudo surgiu depois de ver tantas mulheres querendo emagrecer, muitas vezes conseguindo, porém tendo efeito rebote e voltando ali ao peso anterior, né? Ou muitas vezes ali quase isso. Nesse estudo, eu vi muito que a forma como as mulheres percebem o próprio corpo é influenciada por fatores emocionais, socioculturais, midiáticos também, né? As redes sociais aí hoje em dia dominando o mundo e muito padrão estético, muito padrão mesmo de corpo, de força, de músculo, de magreza excessiva, né? O famoso shape slim. Muitas mulheres se comparam, se frustram, né? Entram em dietas altamente restritivas e não mudam a forma como ela se vê, né? Ali aquele contato com o espelho. Então, elas acabam voltando à imagem que elas têm delas mesmas, né? Então, aí a busca por esse padrão de beleza idealizado contribui para o aumento da insatisfação corporal e e de baixa autoestima, né? Esse comer emocional vem interferindo na saúde física e psicológica. O nutricionista comportamental tem um papel importantíssimo na identificação e nos ajustes com o paciente, com técnicas para preparação, percepção ao comer, entre vários ajustes do tratamento. Então, ali um nutricionista comportamental, né? Ele tem um olhar muito clínico, muito aguçado, principalmente a nutricionista mulher. Ela consegue ver isso com mais, por ser mulher, com um padrão mulher de comparar mesmo, né, o corpo uma com a outra ali, ela consegue ter essa reciprocidade. Alguns estudos mostraram isso também, que a mulher consegue ter mais essa reciprocidade com a paciente ali relacionado a essa questão do espelho, tá? A forma como a gente se vê e como a gente se cobra, né? Então, meu objetivo aqui é relatar, com base na literatura científica recente, a relação entre a autoimagem corporal e o comportamento alimentar em mulheres, destacando a influência das emoções na autoestima e também nos padrões socioculturais sobre a percepção do corpo e os hábitos alimentares. A autoimagem corporal, ela é um conceito psicológico amplo e complexo, que envolve aspectos emocionais, cognitivos e sociais. Ela apresenta a forma como a mulher percebe, sente e avalia o próprio corpo, sendo influenciada não apenas pela aparência real, mas também por crenças pessoais, experiências de vida, padrões estéticos que acabam sendo internalizados ao longo do tempo. Experiências de vida vêm até, gente, naquela questão, tipo, até de bullying de escola, sabe? De alguns estudos mostrou também que quando você é mais nova, que você é gordinha, as pessoas falam que você é gordinha, você se vê gordinha. Para você mudar isso é complicado, né? É complexo, né? Vem uma parte muito ali psicológica junto, tá? Então, quando essa percepção ela é distorcida, vai surgir dificuldade na regulação emocional e sentimentos como frustração, ansiedade e tristeza, que podem levar ao aumento do consumo alimentar. Esse comportamento, ele é conhecido como comer emocional. Ele ocorre quando a comida é usada como uma forma de alívio temporário diante de emoções negativas.
Então, aqui o que eu tô querendo dizer, né? É assim, muitas vezes também, não só o caso de você ser gordinha, querer emagrecer e fazer esses déficit calórico, essas dietas muito agressivas e depois voltar ao ganho de peso. Mas eu também tô falando de pessoas que já têm um corpo bacana e se olha no espelho e não vê a forma como você realmente é. Você se enxerga mais né, acima do peso ali, que é a forma da sua autoimagem também que está configurada ali na sua cabeça, tá? Então, além dessa pressão social e cultural pela magreza, reforça também a ideia de que o valor pessoal está condicionado à aparência física, né? Essa crença acaba gerando uma baixa autoestima, insegurança e autocrítica, o que interfere diretamente no comportamento alimentar e na relação com o próprio corpo. Mulheres com baixa autoestima, elas apresentam maior propensão à comparação social, tá? O que intensifica a percepção ali negativa do próprio corpo e aumenta o risco desses transtornos alimentares. Já por outro lado, estudos também mostram que quando nós temos uma autoimagem positiva, ela está associada a maior aceitação e respeito pelo próprio corpo. Essa visão mais equilibrada, ela reduz a necessidade de dietas restritivas e favorece práticas alimentares intuitivas e conscientes. Então, assim, tá mudando, quer perder peso, mas não tá se comparando com os outros, você tá tendo uma visão positiva de si mesmo, né? Você tá aceitando a forma como você é, como o seu corpo está, e você está mudando aos poucos. Você está se vendo, você está validando aquilo ali e está mudando aos poucos. Você está tendo uma imagem positiva de si mesmo e do processo, né? Isso aí, então, vai fazer com que você consiga manter essa perca de peso, né? Vai ajudar na realidade, né? Que você consiga manter esse peso ali eliminado. A promoção de um olhar mais acolhedor sobre si mesma, pautado no autocuidado, na saúde integral, contribui para quebrar então esse ciclo de insatisfação, culpa e restrição alimentar. Dessa forma, compreender o papel das emoções e da autoimagem na alimentação feminina é fundamental para construir assim então estratégias nutricionais que integram corpo, mente e comportamento. Tá tudo ligado, gente, porque o emagrecimento ele é um estilo de vida, né? Então o corpo, a mente ali, a forma como você se vê, na verdade a forma como você se vê vai estar refletindo o seu corpo. Por quê? Por causa dos seus comportamentos, da sua adesão à dieta e tudo mais. E o nutricionista que trabalha com abordagem comportamental, ele é conhecido como terapeuta nutricional. Esse profissional não foca apenas no que o paciente deve comer, né? Ele não foca apenas no plano alimentar, mas ele ajuda a entender como as emoções influenciam as escolhas alimentares. Então, aí o terapeuta nutricional, ele tem alguns planners, algumas tarefinhas, né? Que ali a parte comportamental vem. Não que os outros nutricionistas também não façam isso, tá? Mas vendo nessa parte mais ali do comer emocional, o nutricionista comportamental pode, com o seu jeitinho, com os seus estudos e algumas técnicas, fazer com que o paciente siga por mais tempo, com mais excelência, esse plano alimentar, tá? Ele acompanha o paciente em um processo gradual de mudança, tornando o plano alimentar mais realista e possível de seguir no dia a dia. Para isso, ele utiliza técnicas como, então, a entrevista motivacional, o comer intuitivo, a atenção plena ao comer e até estratégias de terapia cognitivo-comportamental, adaptando cada uma conforme a necessidade do paciente, né? O paciente está sempre no topo, o nutricionista está sempre olhando
para a necessidade de cada paciente na sua individualidade. E o que eu concluo com isso? Com base nas evidências apresentadas aqui nesse estudo, eu concluo que a maioria das mulheres se comparam com padrões de corpo que a sociedade impõe. E essa comparação causa distorção de imagem, causa o autojulgamento, ansiedade, estresse, cobrança excessiva, baixa autoestima, entre outros sentimentos que faz em que as mulheres entrem cada vez mais em dietas restritivas, em modinhas da internet. Dietas essa de baixa adesão, sendo pouco duráveis e trazendo reganho de peso, O efeito sanfona, como eu havia mensurado ali. Já quando a mulher tem, então, essa autoimagem positiva sobre o seu corpo, reduz a necessidade de dietas altamente restritas e favorece práticas alimentares mais conscientes. E então o terapeuta nutricional, ele é o profissional capacitado para tratar essas mulheres, acolhendo com uma visão mais aprofundada em emoções, tá? E aplicando técnicas aprovadas para o tratamento do comer emocional. Este é o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. Eu fico imensamente grata por ter chegado até aqui. Eu quero agradecer a presença de todos que estão vendo esse artigo aí, esse resumo expandido, Esse trabalho foi muito forte para mim. Eu agradeço aos meus pais que me trouxeram até aqui, que um pouco também é por causa deles que eu estou aqui, ao meu esposo, aos meus filhos, que eu deixo às vezes em casa para estar vindo estudar, e a Deus, Na verdade, em primeiro lugar, a Deus. Obrigada.